Ao todo, o Phosphorescence Swamp será o mais seguro agora, mas o lugar mais perigoso no final. Lei Lin sorriu relutantemente. É só que, eu tenho alguma outra escolha neste momento. Ele tinha certeza de que o Rei da Montanha Azul estava quente em seus calcanhares. Uma vez que ele deixou o clã Ouroboros, ele temia que ele não conseguisse viver outro dia. Ao contrário de seu clone de nível 3, o Azure Mountain King era um famoso mago da Estrela da Manhã. A disparidade de poder era grande demais para que qualquer estratégia fosse útil. Assim, ele não teve escolha a não ser arriscar. Felizmente, ele já havia exterminado o clone do grupo oposto, ganhando ele e o clã Ouroboros algum tempo extra. Caso contrário, se eles permitissem que o Rei da Montanha Azul continuasse a causar problemas, a notícia poderia vazar para outras partes com sede de poder, que o clã Ouroboros não tinha mais os magos da Estrela da Manhã defendendo-a. Ele podia imaginá-los nadando para frente como tubarões em direção à sua presa. Por enquanto, já que o assunto do Rei da Montanha Azul havia sido resolvido por Lei Lin, ele presumiu que a força de Lei Lin era a razão pela qual Gilbert e os outros preferiam se calar. Isso foi o que Lei Lin estava procurando, um pouco de sua apreensão. Morningstar Realm. Preciso avançar para o reino da Estrela da Manhã. Lei Lin cerrou os dentes. Neste momento, Tanassa apresentou uma caixa transparente. Meu senhor, esta é a nossa colheita. Dentro da caixa havia alguns restos de carne e cabelo, e até mesmo algumas roupas manchadas de sangue e outros tecidos e tal. Bem feito. Por suas contribuições, eu recompensarei você na forma de pontos de contribuição mais tarde. Agora, vamos para casa. Na frente de seus subordinados, Lei Lin retomou a atitude de um mestre. Meu senhor, de volta à sua própria torre de mago. Ao ouvir as saudações do gênio da Torre Verde, Lei Lin sentiu como se estivesse fora por toda a vida. Sua partida havia começado com um banquete, comemorando Freya avançando para a fase de cristal. Quem pensaria que, em tão pouco tempo, tantas mudanças drásticas aconteceriam? Até mesmo o clã Ouroboros inteiro estava em crise e quase foi destruído. A missão fracassada de Gilbert e os outros dois era algo que Lei Lin nunca poderia ter previsto. A missão fracassada da Morningstar Magia em geral, era algo que Lei Lin nunca poderia ter previsto. Depois de perder a dissuasão do Morningstar Magia, o clã Ouroboros imediatamente mostrou sinais de instabilidade. Tal Genie, copie todos os dados experimentais para o Ayahuasca. Destrua todos os experimentos originais, a partir dos recursos naturais. Prepare-se para transferir. Lei Lin respirou fundo e pediu. Autorização confirmada. Força espiritual conectada, transmissão de dados em andamento. Comparado a um mago humano, o nível de conformidade do gênio da torre é tão bom quanto o de primeira classe. Imediatamente, um elo foi formado entre o mesmo e o Ayahuasca. Lei Lin sempre teve o hábito de fazer backup de seus dados experimentais importantes para o Ayahuasca. A quantidade que o gênio tinha era apenas uma pequena parte do todo, e ele aproveitou o tempo para consertar os buracos em seu banco de dados. O passo mais importante foi destruir os experimentos. No último século, Lei Lin realizou secretamente muitos experimentos de linhagem. Ele teve a sorte de não deixar nenhuma pista para trás, caso contrário ele teria entrado em águas profundas. Seguindo o comando do gênio da formação, muitos caminhos e portas secretas começaram a se abrir, revelando os espaços ocultos e as instalações de armazenamento. No interior, abundantes cristais mágicos e objetos preciosos brilhavam em luzes brilhantes e cores vibrantes. Foi uma festa para os olhos. Lei Lin deu um suspiro e escolheu muitos dos cristais mágicos armazenados. Ele tinha certeza que ele tinha provocado o Rei da Montanha Azul ao máximo desta vez, assim ele não tinha grandes esperanças de poder preservar a Torre do Mago. Comparado com a sede principal do Pântano de Fosforescência, sua Torre de Mago seria a primeira a ser devastada.
Desde que ele decidiu procurar refúgio na sede principal, ele não queria ser aproveitado e perder seus cristais mágicos. Com esses pensamentos em mente, ele se virou para a sala experimental, onde absorvia a radiação de Lamia. Depois de uma verificação complicada e meticulosa, Leilin viu o brilhante osso branco leitoso no centro da bola de cristal. Aiship! O rosto de Leilin se contorceu quando ele gritou. Comece a verificação de compatibilidade, desembaralhando os dados em andamento. Uma grande quantidade de dados fluiu na RM de raios azuis de luz dos olhos de Leilin, e penetrou na bola de cristal presa por uma máquina. Após 2 minutos de transmissão de dados, um som claro e distinto ecoou, à medida que um pequeno buraco do tamanho de um alfinete apareceu na superfície da bola de cristal, aumentando lentamente. Isso é o que meu avanço para a estrela da manhã vai depender mais, exclamou Leilin e suspirou. Ele tirou uma caixa feita de cristal e cuidadosamente guardou o osso Lamia. Antes disso, ele não queria que o osso Lamia fosse mantido nele por medo de Gilbert descobrir. Mas agora, não havia sequer um único Morningstar Warlock na sede, então naturalmente Leilin não tinha nada a temer. Mentor, estamos realmente saindo agora antes de partirem. Snoopy olhou para a Torre Negra e para o Onyx Castle ao longe, com os olhos cheios de uma expressão de falta de vontade de soltar. Tendo ficado aqui por mais de 1000 anos, ele já havia desenvolvido sentimentos por isso, daí sua hesitação em partir. Da mesma forma, Kubler, Parker e os outros que estavam por trás de Leilin sentiam exatamente a mesma hesitação e falta de vontade, embora tivessem obedecido às ordens de Leilin e empacotado todos os seus pertences. Precisamos sair. A resposta de Leilin foi decidida e decisiva. Você deve saber a situação e como as coisas estão agora. Exceto pela sede principal, qualquer outro lugar é perigoso. Parker e o resto solenemente balançaram a cabeça. Eles ainda não haviam descoberto os 3 desaparecidos Morningstar Mage. No entanto, o caos que aconteceu foi o suficiente para mantê-los no limite por um longo tempo. Magos que foram capazes de viver mais de 400 ou 500 anos eram todos inteligentes, e a recente onda de eventos os fez perceber que algo incomum estava acontecendo. Por isso, seu apoio à decisão de Leilin foi unânime. Olhando para o aprendiz de cabeça confusa, Leilin sacudiu a cabeça e deu um tapinha nos ombros. Voltaremos. Eu prometo. Eu acredito em você, mentor. Snoopy acenou com a cabeça apaixonadamente. Parker, por outro lado, forçou um sorriso. Dentro pântano fosforescência. Numerosas bolhas cheias de enxofre subiram de lodo, tornando-se bolas verdes de chamas enquanto escapavam. Erguida no centro do pântano, a cidade dos bruxos estava tão ocupada como sempre. De fato, a população parecia ter aumentado. Não era apenas uma ou 2 famílias que sentiam a estranheza no ar. Nos primeiros dias, quando havia instabilidades na fronteira, muitos marqueses e condes tinham realocado suas famílias e servos por aqui, explodindo população e cidade. Quanto às questões de seus territórios e tal, eles não se preocupavam com isso. Para os Warlocks no topo da sociedade, os plebeus eram como capim selvagem. Depois de apará-los, chega a primavera e eles cresceriam tenazmente novamente. Então, se os impostos fossem reduzidos para o povo, em menos de 10 anos, a população iria crescer novamente. Independentemente de ser a tropa invasora ou a tropa de defesa, eles não precisavam desses plebeus como recursos. Assim, os plebeus foram capazes de levar uma vida bastante boa antes e depois da guerra sem grandes mudanças. Comparado a esses plebeus, os arrependimentos dos Warlocks estariam perdendo seus castelos, magos towers e tal. Assim como Leilin, que construiu sua torre de mago em seu próprio território. Ele supôs que depois que a guerra terminasse, sua torre também desapareceria. E não importava quem fosse o inimigo, eles seriam implacáveis e se ajudariam nas estruturas. Além disso,
Uma vez que um gênio da torre discernia um mestre, ela nunca mudaria. Assim, a destruição total era o único caminho. Ei! Lei Lin, parece que o sangue ruim entre você e o clã Oakheart é sério. Olhando para este último relatório de inteligência, seu território foi ocupado por ele e sua torre de mago foi demolida. Freya sorriu ao entregar o relatório de inteligência a Lei Lin. É sério, Lei Lin acariciou seu nariz até seu chefe morreu em minhas mãos. Em seu coração, ele acrescentou silenciosamente um clone da Morningstar ao lado. Sob tais circunstâncias, se a parte contrária fosse educada com ele, seria realmente estranho. Depois de se mudar para a sede do clã Ouroboros, mais de 10 dias se passaram e, dentro desse período, muitas coisas aconteceram. Cada território tinha seu quinhão de tumultos incessantes, e havia várias forças invadindo essas áreas. Naturalmente, o território de Lei Lin não foi poupado. Freya também perdera seu território. Por isso, ela provocou Lei Lin com um pouco de tristeza. No entanto, Lei Lin podia sentir o medo e a inquietação sob o padrão sorriso de YA. Desta vez, o poder do inimigo havia superado as expectativas de muitos. O Azure Mountain Clan era apenas uma parte, havia outros mais poderosos ainda para se mostrar. O clã Ouroboros era forte na aparência, mas fraco na realidade, e todos podiam ver. Por isso, as pequenas escaramuças nas fronteiras haviam escalado para territórios inteiros sendo tomados. Mesmo as regiões externas do Phosphorescence Swamp não foram poupadas. De tempos em tempos, batedores enviados por muitas famílias poderosas diferentes eram descobertos. Os feiticeiros do clã Ouroboros só podiam confiar nos feitiços defensivos da sede como um núcleo, construindo um perímetro defensivo extremamente estreito e guardando-o resolutamente. Qualquer um com um olho perspicaz poderia dizer que se a força militar da Estrela da Manhã não aparecesse logo no clã Ouroboros, todo o clã poderia enfrentar uma destruição iminente. No portão astral, como está o progresso? Vendo a figura forte e obstinada de Freya, Lei Lin não podia consolá-la diretamente, pois, do contrário, ele teria magoado seu orgulho. Em vez disso, ele mudou de assunto e fez uma pergunta. A verdade da questão era que a raiz de todos os problemas eram os 3 anciãos. Se eles pudessem aparecer imediatamente, mesmo se apenas um deles pudesse mostrar seu rosto em público, não apenas os feiticeiros de todo o clã Ouroboros ganhariam confiança de seu pilar de força, o número de batedores inimigos também reduziria drasticamente. Alguns dos marqueses do Departamento de Tecnologia trabalham há dias. Freya sorriu ironicamente. Mas no final, somente alguém com pelo menos um status de Estrela da Manhã Magus pode abrir um portão astral. Caso contrário, ninguém pode apoiar o cruzamento do corpo. Esqueça resgatá-los, não podemos nem encontrar alguém qualificado para abrir o portão astral. Vendo Freya, Lei Lin sabia profundamente em seu coração que ela tinha alguns desentendimentos com a Duquesa de Sangue Emma e os outros 2 Morningstar Warlocks. Mas desde que ela era uma estudante deles, ela não podia dizer nada. Você não pode culpar nossos mentores. O fascínio do mundo do purgatório é simplesmente grande demais. Lei Lin suspirou.